Se alguém visitasse a Terra vindo de outro planeta, provavelmente teria dificuldade em aceitar que certos fenômenos são reais. Existem lugares em que o céu parece funcionar como um palco permanente de luzes, desertos que produzem sons como se fossem instrumentos, e até fogo queimando de forma estável ao lado de uma cachoeira. O mais intrigante é que alguns desses fenômenos já foram registrados e estudados, e mesmo assim continuam parecendo ficção científica. A seguir, você vai conhecer 10 acontecimentos raros que provam como a natureza ainda é capaz de surpreender. Número 10. Catatumbo, a tempestade que transforma a noite em dia, Venezuela. No noroeste da Venezuela, perto do lago de Maracaibo, existe uma região onde o céu se ilumina com uma frequência quase inacreditável. É o fenômeno conhecido como relâmpago do Catatumbo. Em determinadas épocas, ele pode ocorrer em até 140 a 160 noites por ano, com tempestades que chegam a durar várias horas. Há estimativas de 16 a 40 relâmpagos por minuto, em momentos de maior atividade. O resultado é um horizonte que parece acender repetidamente, como se o céu estivesse em funcionamento contínuo. A explicação mais aceita envolve a combinação de umidade intensa, circulação de ar e condições atmosféricas locais que favorecem tempestades persistentes, um padrão raro em escala mundial. Número 9. Raio ascendente, quando a descarga parece vir do chão. Quando falamos em relâmpagos, a imagem comum é simples. A descarga vem das nuvens para o solo. No entanto, em condições específicas, o caminho pode ser o inverso. Isso é conhecido como raio ascendente, uma descarga que se inicia a partir do solo ou de estruturas altas e sobe em direção à nuvem, impulsionada por um campo elétrico extremamente intenso no interior da tempestade. Para quem observa, a sensação é perturbadora, porque o fenômeno quebra a expectativa mais básica. Em vez de apenas cair do céu, o relâmpago pode parecer uma resposta do próprio ambiente, como se o chão estivesse devolvendo a energia acumulada na atmosfera. Número 8. Dunas cantoras, o deserto que produz som. Relatos antigos descrevem dunas que cantam, emitindo sons profundos, semelhantes a um tambor distante. Hoje se sabe que isso pode acontecer em desertos específicos, quando a areia desce em pequenas avalanches e os grãos entram em um tipo de vibração coletiva. O ponto decisivo costuma ser o ângulo da encosta, quando a inclinação atinge uma faixa crítica, frequentemente perto de 35 graus. A areia acumulada escorrega. Se os grãos estiverem secos e com propriedades adequadas de tamanho e atrito, o movimento passa a gerar uma frequência sonora estável e grave, audível a longa distância. O resultado é uma paisagem silenciosa que, de repente, parece produzir voz própria. Número 7. Relâmpago em bola, uma luz que se move como se tivesse intenção. Poucos fenômenos são tão estranhos e tão difíceis de explicar quanto o relâmpago em bola. Em vez de uma descarga rápida, testemunhas descrevem uma esfera luminosa flutuando, movendo-se lentamente e, em alguns casos, parecendo quicar em superfícies. O detalhe que torna isso especialmente inquietante é a duração. Enquanto o relâmpago comum dura milissegundos, o relâmpago em bola pode permanecer visível por segundos. Não existe um consenso absoluto, mas uma hipótese forte envolve um raio atingindo o solo rico em sílica, vaporizando o material e criando partículas energizadas que brilham por reações químicas no ar. Ainda assim, a mobilidade e o comportamento descritos em muitos relatos continuam sendo o ponto mais misterioso. Número 6. Pilares de luz, a aurora que na verdade é um truque óptico. Em noites muito frias, algumas pessoas veem colunas de luz coloridas subindo no céu, e a primeira impressão costuma ser a de uma aurora boreal. Em muitos casos, porém, trata-se de pilares de luz com efeito óptico. Elas acontecem quando cristais de gelo achatados ficam suspensos no ar e funcionam como pequenos espelhos. Ao refletirem luz de fontes terrestres como postes, faróis ou iluminação urbana, formam colunas verticais aparentes. O aspecto mais curioso é que esses feixes parecem sólidos e presentes no céu, mas não são. O que existe de fato é uma geometria perfeita entre luz, gelo e o ponto de observação. Número 5. Eternal Flame Falls, fogo que permanece aceso ao lado de uma cachoeira. Perto de Buffalo, no estado de Nova York, existe uma cachoeira conhecida por um detalhe improvável, uma pequena chama que pode permanecer acesa em uma gruta protegida, mesmo com água correndo muito próxima. Isso é possível porque há um vazamento natural de gás vindo do subsolo. Ao entrar em contato com o oxigênio, esse gás pode entrar em combustão e manter a chama estável, desde que esteja abrigada o suficiente para não ser apagada. O contraste entre fogo e água no mesmo cenário cria uma imagem que parece montada, mas é um fenômeno geológico real. Número 4. Bioluminescência. Quando o mar acende, em algumas praias o oceano pode brilhar em azul intenso, como se tivesse sido iluminado por dentro.
Isso ocorre devido à bioluminescência, um mecanismo químico presente em certos organismos marinhos, como dinoflagelados. Quando a água é perturbada por ondas, movimentos ou passos, esses organismos emitem luz, frequentemente como estratégia de defesa. O efeito é marcante: ondas luminosas, rastros azuis na espuma e um brilho que acompanha o movimento do mar. Para quem presencia, a impressão é de estar diante de um oceano vivo, capaz de responder à presença humana com luz. Número 3. A galáxia subterrânea, caverna com glowworms. Na Nova Zelândia, existem cavernas em que o teto se transforma em um campo de pontos brilhantes, como o céu estrelado subterrâneo. A luz vem de larvas conhecidas como glowworms, que produzem brilho para atrair insetos. O detalhe mais surpreendente é que essa beleza tem função: elas liberam fios pegajosos, e a luz serve como isca. Em silêncio, no escuro, a caverna vira um espaço que parece uma galáxia, mas na verdade é um mecanismo de sobrevivência perfeitamente ajustado. Número 2. Crown Flash, luz que dança no topo de nuvens de tempestades. Em certas tempestades, observadores relatam um fenômeno raro: uma luz que parece se mover, ondular ou pulsar no meio de topos de grandes nuvens cumulonimbus. Esse efeito é chamado de Crown Flash. A interpretação visual lembra algo sobrenatural, mas a explicação mais aceita envolve reflexos de luz solar em cristais de gelo dentro da nuvem. O ponto-chave é que o campo elétrico dentro da tempestade pode mudar rapidamente, fazendo com que esses cristais se realinhem, e com isso, a luz refletida mude de posição, criando a impressão de movimento. É um fenômeno incomum porque exige a combinação certa de sol, cristais de gelo e um campo elétrico intenso. Número 1. Smoking Hills, colunas que fumegam há séculos. No Ártico do Canadá existe uma região conhecida como Smoking Hills, onde colinas emitem fumaça e gases de forma contínua por períodos extremamente longos. Exploradores já chegaram a suspeitar de atividade vulcânica, mas a origem é diferente. A explicação envolve reações químicas e combustão lenta no solo, com materiais como enxofre e compostos que, ao entrarem em contato com o oxigênio, liberam calor e gases. Além de raro, é um ambiente hostil com emissões potencialmente tóxicas e condições perigosas. O que torna esse fenômeno especialmente impactante é a sensação de paisagem alienígena, um lugar real na Terra que parece pertencer a outro planeta. A Terra continua produzindo fenômenos que desafiam a intuição, alguns perfeitamente explicados, outros ainda cercados de incerteza científica. Em comum, todos eles mostram que o planeta guarda eventos raros que a maioria das pessoas jamais verá ao vivo. Se você deseja uma parte 2 com outros fenômenos naturais incomuns, deixe um comentário escrevendo parte 2 e diga qual destes foi o mais impressionante para você. Antes de encerrar, deixe o like, inscreva-se no canal e comente agora. Isso é decisivo para a continuidade dessa série.